sacerdote Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu convido a todos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 1, na palavra do Senhor. Oh, Deus, Glórias a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao e Filho, glória ao Espírito glória ao Santo, Espírito Santo, ao único Senhor, ao único a Senhor, honra e a a glória honra e a para glória, todos sempre. para todos sempre. Amém, Jesus. Somos sacerdotes. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma noite abençoada, queridos. Ele, o nosso Senhor e sumo sacerdote Jesus Cristo, Aleluia, grande Deus. como já sabido, foi até o Pai, para juntos estarmos engrandecendo o Todo-Poderoso. Ele subiu e, como ele disse, que da mesma forma que ele subiu, e assim que ele chegasse na sua casa, ele ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador. Glória a Deus. Mais alta, meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas acredito eu que ele disse um pouco mais profundo. E ele chegando lá em cima, ele Deus disse ao poderoso, Pai: aleluia. Pai, está tudo lá consumado. Glória a Deus. O trabalho está pronto, está Graças perfeito. a Deus. Eu proclamei o Evangelho eterno como mandaste. E agora eu quero te pedir que permita que o Espírito Santo vá lá e faça o trabalho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sou agora o sumo sacerdote eterno. Depois daquela morte, eu me tornei o sumo sacerdote eterno. E o Espírito Santo Oh, meu Pai, vai dar. vai proclamar esse trabalho. Glória a Deus. Não apenas como Jesus Cristo, ou um Jesus Cristo, filho de Maria, ou um Jesus Cristo, filho de Davi, mas agora Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. E este mesmo, o Espírito Santo, passa um dia, dois, eles clamando a Deus, aqueles irmãos que estavam ali assentados, com propósito. Olha, se Deus agrada com uma pessoa que tem propósito, é pessoas que lutam com propósito, é pessoas que encarregam-se de convencer os homens da justiça, do pecado e do juízo. Oh, glória. Mais alta, meu Deus. Meus queridos irmãos, Oh, grande Pai. isso não demorou para o Espírito Santo começar o seu trabalho. Não deixe o seu propósito. Ainda que ele venha ser arriado, mas o propósito dele está de pé. E Deus Glória a ama esse Deus. tipo de gente que tem um propósito. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles irmãos estavam com propósito, eles estavam assentados. Eu só vou sair daqui quando o poder de Deus descer. Foi o Senhor que prometeu. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é Deus, Ele é o Filho de Glória a Deus, Deus. Ele é o poderoso. Nós já sabemos que Ele é o sumo sacerdote Aleluia. eterno. E não vamos sair daqui. Nós vamos permanecer. Vamos ficar aqui assentados até o poder descer sobre nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Conforme a Escritura Sagrada, 120 pessoas aproximadamente tiveram esse mesmo propósito. Nós não vamos sair daqui. Nós vamos ser cheios do poder de Deus. E as orações duplicavam, as orações multiplicavam, as orações tinham objetivo, as orações não paravam, o clamor a Deus persistia. Eu quero dizer para você nesta noite, se você tem propósito de receber algo de Deus, deve persistir, deve buscar, não deve parar, não deve desanimar, nunca parar.
alegrar, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele tem um propósito com quem tem um propósito com ele. E se nesta noite, ou aonde ou quando você estiver nos ouvindo, eu quero dizer para você nesse momento que um dia era um dia especial para os judeus. Era uma festa tradicional, era a festa da colheita, era a festa que os judeus e as demais pessoas gentias que moravam em muitos lugares, eles agradeciam a Deus pela colheita, embora não serem judeus, mas eles agradeciam a Deus pela colheita. E a palavra disse que aquele dia era o dia chamado o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo não achou outro dia melhor, não achou outro dia que pudesse ser tão capaz, ser tão glorioso, porque naquele dia reunia-se em Jerusalém um grupo muito grande, um grupo grandioso, um grupo glorioso do Senhor. Ali estava, segundo a estatística da época, aproximadamente 100.000 pessoas reunidas em Jerusalém para oferecer um agradecimento pela colheita naquele dia. Era apenas um dia, e esse dia era chamado dia de Pentecostes. E naquele dia, os irmãos reunidos estavam desde as 3 da manhã num só propósito, clamando a Deus. Na hora terceira, nos diz a palavra de Deus, quando 9 horas da manhã, eles estavam agora, naquele mesmo momento, buscando a Deus. Aleluia! E a palavra disse que um som começou a aparecer, e um som como um vento impetuoso, um vento em forma de redemoinho, uma brisa suave, um som diferente começou a aparecer, e eles olhavam de um lado para o outro e não via nenhum objeto mover. Que som é esse? Que barulho é esse? Mas sabiam eles que esse barulho era um barulho da glória de Deus. Não era o barulho do homem em pecado, não era o barulho de alguém que estava manchado na iniquidade, mas era um barulho de santidade. Era alguém que estava descendo do céu naquele dia, era alguém que estava descendo a mando do Senhor, para que pudesse continuar o sacerdócio de Cristo na terra. Era o Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. E a palavra disse que quando ele descia, os irmãos começaram a alegrar, os irmãos começaram a festejar, começaram a glorificar, começaram a enaltecer. E a palavra disse que havia naquela cidade, a palavra disse que o ruído não estava somente no cenáculo, mas em toda a cidade. E o povo se reuniu naquele lugar onde o som estava mais alto, onde o som ecoava mais. Eu quero dizer para você neste momento, e reuniu muita gente de frente ao cenáculo, muita gente de todas as línguas, gente de todos os povos, gente de línguas estranhas que ninguém conhecia. Mas a palavra disse, amados irmãos, que aquele povo estava lá. E os irmãos, cheios do Espírito Santo, falavam línguas, mas das línguas daquele povo estrangeiro que estava ali. E todos ouviam. Se tivesse lá um português, ele ia ouvir magnificar a Deus na língua portuguesa. Se tivesse lá algum inglês, ele ia ouvir magnificar a Deus na língua inglesa. Se tivesse lá, mas como estava lá também, gregos, mesopotâmios, capadócios, alexandrinos, todas as línguas estavam lá. E segundo esse tipo de línguas, eram pessoas falando uma língua que não entendia, mas a glória de Deus descia, e todos ouviam Deus ser glorificado na sua própria língua. E muita gente, irmãos, e quem critica, e quem aborrece esses, a palavra do Senhor diz que em todo tempo são atuais. E eles ali ouviam outros dizerem: olha, esses homens estão bêbados, esses homens estão cheios de mosto, esses homens não estão aqui de alguma coisa. Todo mundo tinha uma preocupação de falar alguma coisa. Os incrédulos também participavam. Eles estão cheios de bebida forte.
Mas então a palavra do Senhor nos diz que Pedro tomou a palavra, saiu fora do cenáculo. Pedro tomou a palavra e disse: esses homens não estão bêbados. É impossível que 3 horas, às 9 horas para nós, às 3 horas para eles, era impossível que alguém tivesse bêbado naquele horário. O que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo, está cumprindo hoje. Joel capítulo de número 2, no versículo 28, 29, 30 e 31. É o que vocês estão ouvindo, o Espírito Santo vindo sobre toda a carne. E toda a carne terá por cima dela o Espírito Santo. E aquele que invocar ele vai ser salvo. Aquele que invocar vai ter a glória de Deus, vai ser revelado pelo Senhor. Aquele que invocar terá o Espírito Santo, terá o sumo sacerdote Jesus Cristo e terá uma nova vida na presença do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E vocês estão aí preocupados em querer se defender de alguma forma. Hoje está cumprindo algo tremendo. Vocês lembram aquele homem que vocês mataram lá no Calvário? Ele era um filho de Deus. Só que uma coisa que vocês não esperavam, que ele se tornaria sumo sacerdote na sua morte. Vocês pensam que ficaram livres dele, mas na morte dele, ele se tornou um sumo sacerdote eterno. Aleluia. E agora, ele é o poderoso sumo sacerdote glorioso. Ninguém pode tomar dele mais. Agora sobre ele está todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aqueles homens oraram do céu, mas nós somos culpados pela morte dele. Vocês são culpados, mas só tem uma saída para vocês. Vocês devem aceitar o sacerdócio dele. Vocês têm que autenticar o sacerdócio dele na vida de vocês. Ao invés de vocês ficarem autenticando o sacerdócio antigo de Levi, que já não existe, agora autentique o sacerdócio de Judá, que é Jesus Cristo, o soberano e eterno, para vocês terem perdão. Caso contrário, vocês não terão perdão. Vocês podem clamar até pelo nome dele, mas vocês só podem ser convencidos pelo Espírito Santo se vocês clamarem pelo sacerdócio de Cristo, valorizando a sua morte na cruz, para que o Espírito Santo viesse, porque o Espírito Santo, ele está aqui por causa do sacerdócio de Cristo, e quem não valorizar o sacerdócio de Cristo, não vai receber o perdão dos seus pecados. Você pode falar Jesus Cristo, esse nome ele já tinha, mas agora nós temos que valorizar, honrar, nós temos que prestigiar, pregar ele em carne, para termos o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, aquele povo ficou ali sem saber o que fazer. Se eles deixassem o sacerdócio do templo e começassem a falar do sacerdócio de Cristo, seriam perseguidos. Se eles deixassem o sacerdócio de Cristo e começassem a negar o sacerdócio de Cristo e seguissem a velha rotina, eles seriam culpados da morte de Cristo. Eles não tinham o que fazer, eles estavam presos, eles estavam entre um ponto e outro, eles não tinham o que fazer. Mas então, amados irmãos, nos diz a palavra que naquele dia foram 3.000 pessoas que decidiram sua vida na presença do Senhor e receberam o sacerdócio de Cristo na sua vida. Foram 3.000 pessoas que receberam o sacerdócio de Cristo. Mas eu quero dizer para vocês, muita gente preferiu negar o sacerdócio de Cristo naquele dia. Mas os que receberam foram bem-aventurados, foram cheios do Espírito Santo, foram abençoados, foram agraciados. E hoje não muda, irmãos. O Espírito Santo ainda está sobre toda a carne. E aquele que receber o sumo sacerdócio de Cristo, ele será habitado pelo Espírito Santo. Isso aconteceu em todos os tempos depois que os apóstolos começaram a pregar. Como o apóstolo Paulo, né? Ele sempre pregava e anunciava. Ele chegava em um lugar que as pessoas eram batizadas no batismo de João, mas ainda não tinha recebido o sacerdócio de Cristo, porque ele nem conhecia o sacerdócio de Cristo.
E a palavra do Senhor diz que eles recebiam, e Paulo empunhava as mãos sobre eles, e eles eram cheios do Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Então, vamos, irmãos, isso é assim. Então, muitas pessoas não sabem, irmãos, o quanto Deus é maravilhoso, ainda depois de tantos pecados que fazemos, Ele é maravilhoso para nos perdoar. Mas é preciso, é exigido que os homens obtenham a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus nesse momento, amados irmãos. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, nós aqui estamos agradecendo ao Senhor pelas bênçãos maravilhosas do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu infinito amor celestial. Querido Pai poderoso, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Mestre Santo, para a glória da tua majestade, eu te clamo, Senhor, misericórdia, confirma as bênçãos do seu poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Amém e amém. Glórias a Deus, que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do conselheiro Espírito Santo permaneçam com todos juntos. Amém. Glórias a Deus.